você que está assistindo a reprise, seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui agora. A gente vai começar hoje, então, uma série de lives de esquenta para nossa Semana da Vida Organizada Descomplicada. E eu quero fazer, então, uma live por dia. Hoje é a primeira live e a ideia é que a gente possa trocar uma ideia sobre como que a gente desmistifica a organização, mostrar que a organização não é uma coisa complicada e como todo mundo pode se organizar, independente das suas circunstâncias de vida e questões diversas relacionadas. Meu nome é Thais Godinho, para quem não me conhece, eu sou professora de organização, de produtividade, eu faço doutorado em Sociologia do Trabalho, estudo realmente produtividade a fundo para poder trazer isso aqui para vocês. Então, sou cientista social também, além de criadora de conteúdo há muitos e muitos anos. Eu criei o Vida Organizada em 2006 como um blog. O blog ainda existe, mas hoje em dia eu confesso que o veículo que eu mais crio conteúdo é aqui o Instagram, que é onde está a maioria das pessoas que acompanham este trabalho. Além do blog e do Instagram, eu também tenho canal no YouTube, tem TikTok, tem Telegram, tem Pinterest, tem um monte de canais aí, Facebook, para quem quiser, porque afinal são quase 20 anos produzindo conteúdo sobre produtividade e organização. E eu comecei o blog em uma época que eu estava no último ano da minha faculdade, fazendo TCC em grupo, ficando enlouquecida com aquele grupo lá. E tinha acabado de ser promovida ao meu primeiro cargo de gestão no trabalho. E eu precisava lidar, então, não apenas com as minhas demandas, mas com as demandas dos outros da equipe também. E naquele momento eu percebi que eu precisava não apenas aprender a me organizar, mas a organizar toda essa logística com outras pessoas. Naquela época eu comecei a me organizar e tudo aquilo que eu ia descobrindo de coisas boas e práticas eu quis compartilhar com as pessoas e aí foi por isso que eu criei o blog, o Vida Organizada, naquela época. De lá pra cá muita coisa aconteceu, eu comecei a me especializar, eu fiquei realmente apaixonada pelo assunto e publiquei já 3 livros na área. Então o primeiro livro foi o Vida Organizada em 2014, depois o Casa Organizada, depois o Trabalho Organizado. E já faz alguns anos que eu venho desenvolvendo um método realmente de organização e de produtividade com uma abordagem mais compassiva, mais humanizada. Então, a abordagem que eu utilizo aqui nesse trabalho com Vida Organizada não é de falar para você acordar às 5 horas da manhã para tomar banho gelado e fazer o seu Bulletproof Coffee ou coisas do tipo, nada contra, se você quiser fazer, você pode fazer. Mas não como uma normativa de que se você não estiver trabalhando enquanto os outros dormem, você não vai conseguir alcançar as coisas. Eu acredito de verdade que dá pra gente ter realizações na vida sem chegar num burnout. É o que eu acredito. Acredito que dá pra gente ter uma rotina tranquila, que vai refletir em uma mente tranquila e vice-versa. Para quem não sabe, eu sou mãe, tenho um filho aí que está beirando os 14 anos de idade e ele, desde pequenininho, acompanha junto comigo essa jornada e ele faz de mim uma pessoa melhor, tá certo? E para quem tá se perguntando onde eu tô, porque eu tô num cenário diferente, eu estou aqui, gente, na Polônia, eu estou na cidade de Varsóvia, porque como parte do meu doutorado eu estou fazendo algumas pesquisas aqui no exterior. E neste momento eu estou aqui na Polônia para fazer uns trabalhos pelos próximos dias aí. Vou ficar um tempinho aqui, mas eu não quis deixar de fazer essa live com vocês, porque, afinal de contas, o nosso evento vai ser na semana do dia 18. Se você não se inscreveu, inscreva-se. O link para inscrição tá aqui no meu perfil, aqui no Instagram. Você pode clicar nesse link, é um link que tem todas as nossas páginas, né? E o primeiro link que aparece nele é o do evento. Você se inscrevendo nesse evento, você vai receber não apenas os avisos e comunicados das aulas, mas também dos materiais e outras informações que a gente vai mandar para você participar, tá certo? Então, inscreva-se. Apesar de ser gratuito, a gente pede a inscrição para a gente poder controlar quantas pessoas vão participar e poder também entrar em contato com quem tiver interessado, beleza? Pois bem, e aí então por que fazer essa série de lives? Porque eu percebo que tem muita gente nova chegando aqui no Instagram, muita gente começando do zero, ou não necessariamente do zero, mas tipo assim, tá naquele momento do chega? Chega, eu preciso me organizar? Chega, já é março, né? Ontem era dia 28, hoje já é dia 4, socorro, o mês tá passando voando já, tudo de novo. E eu não quero que 2024 seja mais um ano que eu chego no final do ano, só o pó
da rabiola e, tipo assim, trabalhei pra caramba, mas parece que eu não fiz nada do que eu realmente gostaria, nada do que era importante pra mim. Deixei sonhos pra trás, não fiz coisas que eu acho que eu deveria ter feito, não consegui me organizar direito, eu fiquei doente, não consegui me tratar, não tive autocuidado, enfim, a gente sabe o que acontece quando a gente não se organiza. E assim, de verdade, a organização ela não resolve todos os problemas do mundo. Já vou falar de cara. Olha, eu indo contra mim mesma aqui, contra o meu próprio trabalho. Não é isso. Mas acho que é importante alinhar as expectativas. Porque muitas pessoas chegam aqui achando que a organização vai fazer milagre. Vai ajudar absolutamente tudo na sua vida. E que ajudar, vai. Vai ajudar, com certeza. Né? Uma vida organizada não piora a vida de ninguém. Não tô falando aqui de fanatismo de organização, eu tô falando aqui efetivamente de você buscar ter uma vida mais prática. Então, sem dúvida, né, qualquer coisa que você implementar de organização na sua rotina, na sua vida, vai melhorar pra caramba qualquer aspecto dela em todas as áreas da sua vida, seja no pessoal, seja no profissional, seja com a sua família, seja nos seus relacionamentos, com os seus filhos, amigos, colegas de trabalho, enfim, tudo que você tem para fazer nos estudos, nas finanças, né? Então a gente tem muitas áreas da nossa vida, especialmente nós mulheres. Eu falo nós mulheres porque estamos aí na semana do Dia da Mulher, então não posso deixar de falar nesse tema, porque eu recebo muita demanda de pessoas e de empresas pedindo para eu falar sobre organização para mulheres nessa semana. E assim, eu já há alguns anos venho recusando fazer palestras de Dia da Mulher para empresas nessa semana. Não me entendam mal, eu acho que existem muitas empresas bem intencionadas e tudo mais, mas eu acredito que a gente tem que pensar numa mudança estrutural e cultural e não só algo ali para ser uma boa ação na semana do Dia da Mulher. Eu acho que a gente tem várias questões que precisam ser discutidas de maneira continuada durante o ano inteiro e não apenas nessa semana. E que muitas vezes a solicitação que eu recebia, que eu recebo ainda, né, de palestra essa semana, é para coisas pontuais. Tipo assim, como que uma mulher consegue aprimorar esse senso de ser multitarefa, porque as mulheres se relacionam melhor, elas são mais sensíveis, e essa série de estereótipos que se atribui às mulheres e que chega, né, gente? Já deu, né? Então, bora lá, né? Eu tenho que se deixar, eu vou aqui falando, vou costurando tudo e eu não quero ser prolixa. Eu tenho um tema bem específico para hoje e o tema é desmistificar essa organização, especialmente para mulheres que se consideram ou se forçam a ser multitarefas, né? Eu acho que esse é um grande mito aí que tem. Então, mais uma vez, a gente vai condensar, né, todos esses aprendizados na Semana da Vida Organizada e Descomplicada. Então vai ser uma semana em que eu vou produzir alguns conteúdos específicos para quem quer se organizar de uma maneira descomplicada, ou seja, sem trazer mais trabalho para sua vida, que eu sei que você já não tem tempo para nada. Então eu quero trazer tudo de uma forma bem prática e descomplicada. Vai acontecer lá na semana do dia 18 a 25 de março. No final do mês, tá bom? Então até lá eu vou fazer essa série de lives, começando a primeira hoje, e a primeira é sobre desmistificar essa organização para mulheres multitarefas, né? E aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem que levar em consideração que a organização, ela não é uma coisa que só diz respeito à organização física dos ambientes. Porque quando a gente fala em organização, muitas vezes a gente lembra da famosa frase quando chega a visita em casa, a gente fala, não repara na bagunça e tal, né? E nem sempre, né, essa bagunça de ter coisas fora do lugar significa que a pessoa é desorganizada. Levanta a mão aqui quem nunca falou a famosa frase, eu me encontro na minha bagunça. Por quê? Porque de alguma maneira essa pessoa ela tem algum tipo de processo ali que por mais que a mesa dela esteja bagunçada, ela sabe onde estão as coisas. Ela tá com aquilo ali bagunçado porque ela tá trabalhando em algum projeto, em alguma iniciativa e tudo mais. Mas ali na cabeça dela as coisas estão certas, ela é focada, etc. Assim como tem muitas pessoas que são todas arrumadinhas e certinhas, mas a cabeça é uma bagunça. Você conhece alguém assim? Provavelmente sim. Né? A pessoa ela pode ser toda minimalista, ou então ela tem a mesa toda arrumadinha, ela coloca as coisas certinhas assim umas ao lado das outras, mas é uma pessoa que tá em frangalhos emocionalmente, né? Uma pessoa que acaba nunca conseguindo fazer as coisas que ela deseja, né? Não consegue implementar projetos pessoais e tal.
Então, a gente tem essa sensação de que quando se fala em organização é da pessoa certinha, que tem a casa 100% limpa, impecável, arrumada o tempo todo. Isso ainda persiste, essa ideia ainda persiste. E eu entendo, né? Se eu estivesse aqui fazendo essa live hoje num cenário todo bagunçado, provavelmente as pessoas iam estranhar, elas iam falar, ué, a pessoa tá falando de organização, mas tá com a sala e com o ambiente todo bagunçado. Então, eu tô aqui, obviamente, né, num apartamento que não é meu, então minhas coisas não estão aqui, né, eu tenho poucas coisas aqui, mas o fato é que a vida real, ela faz com que a gente deixe copo na pia, que a gente lave depois, que a gente arrume depois a nossa mesa, porque a gente vive no local, a gente vive na casa, a gente trabalha na nossa mesa de trabalho, então é normal que essas coisas tenham vida e se movimentem. Organização, então, a primeira coisa que eu queria falar. A organização, ela não é necessariamente reflexo de uma casa limpa, impecável, arrumada. A organização, ela diz respeito a você encontrar soluções funcionais e práticas para a vida que você tem. Como parte da sua vida, existe o seu ambiente doméstico, que é onde você vive. Eu posso não estar na minha residência agora, mas eu estou morando durante alguns dias em um lugar. E neste lugar eu preciso criar uma ambiência que permita que eu fique bem nesses dias enquanto eu estou aqui. Isso seria a vida doméstica. Você estando na sua própria casa, você precisa pensar como que eu organizo a minha casa, os ambientes, a rotina doméstica, de modo que funcione para mim e para quem mora aqui comigo, para minha família, tá? Então, é isso que é a organização, é você, em primeiro lugar, destralhar. Então, não é possível organizar tralha. O primeiro passo de qualquer processo de organização é você tirar da sua vida, da sua casa, enfim, tudo aquilo que não faz mais sentido para você, tudo aquilo que não faz mais parte. E isso é um processo contínuo, não é uma coisa que você faz uma vez e acabou, porque a vida muda, os seus interesses mudam, as coisas acabam, você precisa estar sempre de olho. Mas vale a pena um esforço inicial para esse destralhe, para que você mantenha apenas aquilo que faz sentido para você. E esse processo pode ser difícil para muitas pessoas, porque a gente acaba se apegando a muitas coisas que nos relembram um passado que a gente não quer que seja passado, que a gente quer que volte, só que já faz 20 anos. Muitas vezes relembram algo que a gente tem uma associação muito forte daquele objeto com uma pessoa que se foi. E a gente acha que se a gente se desfizer daquele objeto, a gente vai se desfazer da lembrança com a pessoa. Existem pessoas que têm realmente muita dificuldade de desapego com relação a objetos até comuns do dia a dia. Como, por exemplo, potes de cozinha. Tem dificuldade de desapegar. Tem, às vezes, 200 potes de plástico lá e não consegue desapegar daquilo. Não consegue ficar com meia dúzia, por exemplo. Tem que ter os 200. Então, assim... se você sofre disso num nível que você acredita que atrapalha a sua vida, vale a pena buscar um psicólogo e trocar uma ideia e começar um processo terapêutico para compreender o que tem por trás disso. Por isso que eu falo que a organização ela não resolve todos os problemas. Ela serve como ferramenta para te ajudar em muitas coisas, em muitos processos seus, inclusive processos terapêuticos. Você sabia que muitos psicólogos e psicólogas recomendam vida organizada para os seus pacientes? Sim, isso acontece muito, né? Então a gente tem aqui pessoas neurodivergentes, pessoas que têm transtornos como TDAH, pessoas com transtorno de ansiedade. Inclusive, eu sou uma pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade, estou tratada, medicada e com tudo isso controlado, e a organização me ajuda demais com esse processo. Mas só para vocês terem uma ideia de que a organização ela serve realmente como uma ferramenta, mas ela não é a solução de todos os problemas. Existem problemas que a gente precisa ir numa causa raiz que envolve outros aspectos, certo? Então o destralhe, ele é o primeiro passo para tudo. E não se preocupe em fazer esse destralhe de uma só vez. Porque leva tempo, realmente, especialmente se você tiver essas questões, ou se você tiver muita coisa em casa, ou se você tiver num processo de mudança, uma fase da sua vida que você está aos poucos destralhando, precisa de um tempinho ali para avaliar cada uma dessas questões, mas tem que ser um hábito diário de você avaliar constantemente, isso aqui eu uso, não uso, para que eu estou guardando, etc., E assim você libera realmente espaço na sua casa, não apenas porque eu não uso, não vou manter, e também para ajudar outras pessoas caso você doe e tudo mais, que sempre é muito legal. Mas porque quando você abre espaço na sua casa, tirando aquilo que você não usa, que não te serve mais, você na verdade
tá valorizando o espaço que aquilo que você realmente usa e ama vai morar ali, né? Então, eu tenho uma aluna que ela sempre me falava que ela tinha um monte de apetrechos assim de pintura, de desenho, de artes, que ela gosta muito, ela não vive disso, é um hobby para ela, e ela não tinha lugar na casa dela para colocar essas coisinhas e fazer um cantinho ali para desenhar e, né, esparecer um pouco do dia a dia, digamos assim. E aí, conversando com ela, ela foi me falando de várias coisas na casa dela que ela mantinha por N motivos, né? Não vou entrar aqui para não expor aí a privacidade da minha aluna, mas o que eu quero dizer é que a partir desse processo de destralhamento, que levou alguns meses até, ela conseguiu tirar um monte de coisas de casa e em um cantinho ali, na área de serviço dela, ela conseguiu montar uma mesinha, colocar ali os lapisinhos dela, os pincéis, as tintas, tudo bonitinho. E isso deixou ela muito feliz, porque agora ela tem um cantinho na casa dela que ela pode usar para guardar as coisinhas que ela gosta, de papelaria, de pintura, de artes, e exercitar esse hobby que ela tem. Então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas que são boas pra gente, não porque a gente deixou de gostar, mas porque a gente não tem espaço físico para fazer. Que tem muito a ver com, muitas vezes a gente deixa de executar, e aí falando sobre gestão de tempo, sobre procrastinação, sobre uma série de questões que todo mundo fala, mas muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que são legais na nossa vida porque a gente não criou o contexto ali no nosso cotidiano para realizar aquela atividade. E esse contexto começa pelo local. O local é o primeiro critério limitante, digamos assim. Se você não tem um espaço para fazer aquela coisa, não tem nem onde guardar, não tem nem onde armazenar os seus itens preferidos. Então, se você, como eu, por exemplo, que ama livros, eu tenho mais de 3.000 livros lá na minha casa no Brasil. Se você é que nem eu sempre falo assim, ai, nossa, minha estante já tá cheia, eu tenho livro demais. E esse é o raciocínio correto, é falar, eu tenho livro demais, não que eu preciso de mais estante. Voltei. Eu sei que nos casos dos livros é diferente falar sobre isso, porque quem gosta de livros sabe como é que é, né? Nunca é livro demais, digamos assim. Mas serve para roupas, serve para panelas, utensílios de cozinha, o que quer que você tenha de objetos aí numa determinada categoria. Geralmente, quando a gente tem coisas demais e a gente compra mais coisas, o nosso primeiro ímpeto é de querer ter uma estante a mais, uma prateleira a mais, um móvel a mais para armazenar. A gente nunca pensa na via contrária, que é de pensar, bom, eu tenho um limite aqui na minha estante para, sei lá, 100 livros. Então, eu quero ter 100 livros. Eu quero ter a quantidade de roupas que cabem no meu guarda-roupa. Então, pensar nesses limites ajuda, assim como quando a gente vai pintar um quadro, a gente tem os limites do quadro em volta, a gente não vai sair pintando no ar. Então, os limites, eles nos ajudam a ordenar melhor os nossos próprios pensamentos. E esses pensamentos ordenados vão se refletir na organização externa que a gente vai fazer da nossa casa. Mas por isso que o primeiro passo é destralhar, porque não é possível organizar tralha. E isso vale para todas as terapias que você for fazer para lidar com sentimentos, relacionamentos tóxicos que você tem e outras tralhas do tipo, certo? Pois bem, então assim, voltando. A organização, como eu falei, ela não diz respeito apenas ao espaço estar organizado, ordenado e tudo mais. Assim como não diz respeito apenas à organização da casa. Eu trouxe alguns elementos aqui para te falar sobre a organização da casa, porque o local que a gente mora é muito importante. E muitas vezes lidar com esse destralhe físico das coisas é um primeiro passo mais fácil para a gente destralhar aspectos mais subjetivos, como sentimentos, compromissos, projetos e outras coisas que a gente tenha por aí. Mas bom, antes de entrar nessa parte, eu gostaria de dizer o seguinte: você como pessoa tem várias áreas na sua vida. Então não é só a vida doméstica ou só o trabalho e pessoal, sabe? Assim, não é uma coisa que você consegue se dividir no meio e falar agora eu tô vida pessoal, agora eu tô vida profissional. Você já deve ter percebido que nos momentos que você está descansando aí na sua vida pessoal, você já teve ideias para o trabalho, você já lembrou de coisas que tinha para fazer no trabalho. Da mesma maneira que quando você está no trabalho, você fica o tempo inteiro pensando em projetos pessoais. É normal, porque somos uma única pessoa com diferentes áreas na nossa vida. E o grande lance da organização é, em primeiro lugar, você ter essa consciência de que você é um indivíduo com várias áreas que você cuida com muito carinho, que são coisas que você organiza para sempre, que nunca vão ter fim, a não ser no dia que você morrer.
Então, por exemplo, organizar... Thais, eu preciso organizar as minhas finanças. Isso é uma coisa que não tem fim. Para sempre você vai organizar as suas finanças. Preciso organizar a minha saúde, minha atividade física, minha alimentação, tal. Nunca vai ter fim. Você sempre vai organizar as coisinhas relacionadas à sua saúde. Quais são as áreas da vida de modo geral? Vou falar algumas para você e aí você pode ir ponderando sobre como está o seu grau de satisfação com relação à organização em cada uma dessas áreas. Saúde, e aí a saúde inclui saúde física, saúde mental, o seu nível de energia, longevidade, etc. Então, saúde. Além da saúde, a gente tem também outra área da vida que é o desenvolvimento intelectual, são os seus estudos. Então, assim, o quanto que você se dedica para aprender coisas novas. Isso também é uma área da vida. Estudos. Depois a gente pode falar também das nossas emoções, o equilíbrio emocional, como a gente se relaciona com as nossas próprias emoções, aquilo que a gente sente com relação a nós mesmos e às outras pessoas, e ao mundo e às coisas que acontecem. Outra área da vida muito importante é o senso de propósito no trabalho, que também pode se expressar na carreira profissional que você escolheu. Então, se você tem uma carreira, você é advogada, por exemplo, você quis ser advogada por algum propósito seu, ou você se tornou professor ou professora, né? Então, muitas vezes a profissão que você tem, a carreira que você tem, diz respeito a um certo propósito. Nem que o propósito seja ganhar dinheiro e pagar as contas. Isso, aliás, é um excelente propósito, afinal estamos aqui para isso, né? No final das contas, enquanto dependemos do nosso trabalho para sobreviver, para sustentar nossa família, é para isso que ele serve mesmo. Se a gente conseguir encontrar realização e propósito no trabalho, excelente. Mas nem todo mundo tem isso. E muitas vezes o propósito que a gente tem com o nosso trabalho é sustentar nossa família, pagar nossas contas e tá tudo certo. Tá? Você pode ter propósito em outras áreas da sua vida. Tem muitas pessoas, por exemplo, eu sou servidor público, eu trabalho no banco, mas né, no final de semana eu sou voluntário em uma instituição perto da minha casa em que a gente ajuda menores carentes e eu me realizo nisso. Então você pode ter propósito em outros trabalhos que não sejam seu emprego ou a sua carreira profissional. Além de propósito e carreira, você também pode pensar nas finanças. Então, nas suas finanças pessoais, nas finanças da família, da casa, da sua empresa, se você for empresário, empresária. Então, finanças de modo geral, investimentos, bens, dívidas, recebimentos, tudo isso. Então, a organização das finanças é uma área aí da sua vida. Eu tô com o meu chazinho aqui, gente. Meu chá chá verde com limão, então deixa eu dar um golinho. As pessoas sempre me perguntam por que eu faço questão de estar, por exemplo, sem maquiagem, com a unha desse jeito aqui. Primeiro que eu tenho um estilo que, pra quem não sabe, é mais rock and roll e tal, então eu gosto disso. Algumas coisas eu faço de propósito, como esse lance das unhas. Quando eu pinto a unha de preto, eu não vejo a hora dela ficar desse jeito aqui, porque eu gosto bastante do visual desconstruído. Mas eu mantenho isso de propósito, porque eu gosto de mostrar pra vocês que organização não tem a ver com perfeição. E eu sei que algumas pessoas ficam absolutamente enlouquecidas quando elas veem o meu cabelo bagunçado ou a unha assim, elas me mandam mensagem e tudo, mas gente, vamos desconstruir isso aí. Porque feito é melhor que o perfeito não feito, sabe? E eu gosto sempre de trazer essa frase aqui pra vocês quando a gente fala sobre organização. Mas voltando às áreas da vida. Então, depois de finanças, a gente vai ter também uma área chamada contribuição. Contribuição com o mundo, contribuição social. Então, é a maneira como você acredita que você contribui com a sua comunidade. Seja com a escola dos seus filhos, seja no seu bairro, seja em colaboração com seus vizinhos, seja na área política, tem gente que é militante, tem gente que está engajada na causa animal, que resgata animais de rua, tem gente que, enfim, tem todo tipo de causa aí. É como você sente que você contribui para o mundo de alguma maneira. Essa também é uma área para você avaliar, se isso for importante para você. Aí a gente vai chegando nas áreas que tem a ver um relacionamento com outras pessoas, como, por exemplo, relacionamento amoroso. É uma área da vida. Você pode ser uma pessoa solteira e estar 100% satisfeita com isso. Assim como pode ser que você esteja casado e não esteja satisfeito com a sua vida amorosa. Então, assim, refletir sobre as áreas da vida não significa, né, que
Ah, eu só vou estar satisfeita quando isso estiver preenchido. Não necessariamente. Você tem que estar satisfeita com a forma como aquela área está acontecendo na sua vida, independente se ela está preenchida ou não. O mesmo vale para a espiritualidade, por exemplo. Tem muitas pessoas que não acreditam em absolutamente nada, assim, né, falando de espiritualidade, que são ateias, etc. Se essa pessoa tá 100% satisfeita com isso, então ali ela dá nota 10 para a espiritualidade dela, porque ela tá super bem resolvida com relação a isso, né? Então eu acho que esse é um ponto importante de citar aqui, com relação à satisfação com as áreas da vida. Outra área da vida é a própria família. E dentro de família você pode considerar a sua vida doméstica, os seus bichinhos de estimação, as pessoas que moram com você. Também tem a área social, que são todas as pessoas que não estão dentro desses outros dois círculos que a gente falou, nem amoroso, nem familiar. Então, incluem amigos, os seus colegas de trabalho, de repente você é criador de conteúdo, são seus seguidores e por aí vai, né? Então, todo mundo, assim, que você se relaciona, mas que não é nem no relacionamento amoroso, nem família. Então, seria o social, networking, etc. Como que tá isso, né? Também é uma organização sempre. Eu falei já de espiritualidade, daí outra área que tem também é lazer. Então, como que você organiza os seus momentos de lazer? Ah, credo, tá falando que eu tenho que colocar na agenda quando que eu vou descansar? Sim e não. Primeiro que se organizar não significa colocar o negócio na agenda. Vamos tirar também esse outro mito aí. São coisas bem específicas que entram na agenda e a gente pode falar sobre isso em outras lives. Eu certamente vou falar na semana em si da Vida Organizada Descomplicada, mas se organizar não significa obrigatoriamente você colocar alguma coisa na agenda. Mas o fato é que quando a gente fala em organizar, algumas pessoas têm uma vida tão cheia que elas só conseguem descansar e ter momentos de lazer quando elas colocam na agenda. Então, assim, polêmica, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. E por fim, a última área, digamos assim, é a área que se chama de plenitude ou senso de felicidade que você tem de acreditar que você está vivendo a sua vida da forma mais plena possível, que seria então assim uma combinação de todas as áreas, né? Então vale a pena você refletir sobre o seu nível de felicidade atualmente com relação a tudo na sua vida. Então a organização, ela vai dizer respeito a essas diferentes áreas. Só para você ter em conta que não é apenas sobre a organização da casa ou sobre a organização de uma coisa ou outra. Frequentemente eu recebo aqui no Instagram perguntas, eu abro caixinha praticamente todos os dias para poder ajudar vocês de alguma forma. E todos os dias eu recebo, Thaís, eu sou engenheira, como eu posso organizar minha agenda? Thaís, eu sou designer, como eu posso organizar a minha lista de afazeres? E não é tanto sobre a sua carreira, a sua profissão, mas sim pela natureza de atividades. Uma vez que você compreenda que você tem diferentes áreas na sua vida e essas diferentes áreas da sua vida têm suas próprias demandas, você vai passar a se organizar para todas elas. Ponto final. E aí a gente vai aprender na Semana da Vida Organizada Descomplicada quais são as ferramentas mais simples que a gente pode utilizar para gerenciar todas essas demandas e rotinas. A gente vai aprender, tem técnica para isso, e são técnicas simples. Esse que é o mais importante de você saber. Eu não tô aqui para te dar mais trabalho, porque existe esse mito também, das pessoas acharem que eu me organizar vai dar muito mais trabalho, eu vou ter que parar para destralhar ou para organizar tudo. E eu não quero que você pare para fazer nada. Eu quero que você aproveite o seu movimento de forma mais inteligente. Que você faça o que você já ia fazer, só que de uma maneira mais simples, mais prática, mais funcional, que te dê menos trabalho. Então, se você vai, por exemplo, procurar alguma coisa no armário da cozinha, quando você fizer isso, você já pode ir destralhando o que está ali na sua frente e não olhar um negócio, ignorar e manter lá, entendeu? Então, você já vai destralhando aos poucos para uma próxima vez que você for ter essa experiência de pesquisar alguma coisa, procurar alguma coisa no armário da cozinha, ter menos coisa para você olhar, vai ter menos trabalho. Então, à medida que você for vivendo, você vai organizando. Fica aí a dica para você. Isso é uma das coisas que a gente aprende aqui, tá bom? Bom, antes da gente encerrar a live, eu quero falar sobre alguns pontos de atenção com vocês. Então, o primeiro ponto de atenção é você saber que você tem que ter prioridades na sua vida. Ai, Thais, não diga, isso eu escuto em tudo quanto é lugar, porque eu já acompanho 1 zilhão de canais de produtividade e eu já sei que eu tenho que ter prioridades. Eu até tenho prioridades, mas não consigo trazer isso para minha rotina.
Então eu quero que você entenda o seguinte, prioridade é o que vem primeiro, não é a única coisa. Então eu acho que isso já é uma mudança de chavinha. Porque se você olhar para sua lista de coisas a fazer hoje, tem 50 coisas, e você fala o que é prioridade, significa apenas que é o que você vai fazer primeiro, e não que você não vai fazer as outras coisas. Então essa é a primeira dica que eu quero te dar. Olhar suas prioridades de uma outra forma. Porque quando eu falar para você, trate seus objetivos como prioridade, o que eu quero é que quando você começar o seu dia de trabalho, a primeira coisa que você vai fazer é algo relacionado a um objetivo que você tenha. Isso vai fazer toda a diferença em como você se sente pro restante do dia. Por mais que você tenha que fazer um montão de outras coisas que não tenham nada a ver com seus objetivos. Tá? Segundo ponto de atenção, o lance de multitarefa. Gente, não existe multitarefa. Tá? Claro, Thaís, mas eu deixo o creme no meu cabelo enquanto eu lavo a louça. Tá, você deixou o creme lá, você não tá mexendo no creme enquanto tá lavando a louça. A multitarefa, na verdade, é você alternar a sua atenção para duas tarefas diferentes o tempo inteiro. Se você está dirigindo e mexendo no celular, você não está sendo multitarefa. Quando você está olhando no celular, você está olhando no celular. Então, você pode bater o carro, tá? Então, assim, é claro que você pode fazer coisas tipo, estou arrumando a minha gaveta de meias e assistindo a novela. No final das contas, o que você está realmente fazendo é alternando a sua atenção entre uma coisa e outra, porque quando você dobra a meia, você presta atenção na meia, e aí você já volta a sua atenção ali para a novela. E isso é muito cansativo mentalmente, não é à toa que ficamos tão estressadas no final do dia. Então, um ponto de atenção para isso, tá? Muitas vezes parar e fazer uma coisa e depois a outra vai ser mais rápido e vai cansar menos mentalmente falando. Terceiro ponto de atenção. Thaís, tenho dificuldade para delegar. Eu entendo que muitas pessoas não têm para quem delegar atividades, mas muitas pessoas que têm para quem delegar atividades sofrem porque não conseguem delegar. Então, o que eu quero que você pense é o seguinte, olhe para sua lista de afazeres hoje e pensa assim, dessas coisas, quais são as coisas que só eu posso fazer, só eu tenho o conhecimento, o acesso, a habilidade hoje para fazer. Se eu tivesse uma equipe de 500 pessoas, o que eu poderia delegar dessa lista? Mesmo que você não consiga delegar agora, porque você não tem uma equipe de 500 pessoas, é um exercício importante para você entender o que é prioridade, beleza? Ponto de atenção número 4. Colocar limites e se cuidar. Eu sempre falo que a principal prioridade é você ficar bem. De nada adianta você querer que todo mundo fique bem, todo mundo esteja alimentado, se você não consegue ter uma noite decente de sono, se você não consegue se alimentar direito, se você não consegue parar para ir ao banheiro. Então, assim, ficar bem é a sua maior prioridade. Ponto. Isso não é ser egoísta. É você se cuidar para que você possa cuidar dos outros, se é que você tem essa questão. Porque eu sempre tive muito essa questão. Eu sempre pensei muito mais nos outros do que em mim. Então, quando eu comecei a pensar em mim também, melhorou muito a minha relação com todo o resto. Então, é importante que você coloque alguns limites. Tipo assim, olha, gente, eu respondo mensagem no WhatsApp do trabalho até 8 horas da noite. Depois disso, eu vou ficar com a minha família. E acabou. Se alguém me mandar, eu vou responder no dia seguinte. Sempre vai ter gente que vai ficar desesperada, tal, mas assim, aí a gente vai entrar em outras questões, que é a empresa te dá o celular para você trabalhar, tem política de comunicação na empresa, por aí vai, tem que ter. Mas, de modo geral, quando a gente coloca limites, as pessoas que são folgadas vão achar ruim. E agora, assim, você se preocupa com a pessoa que é folgada? Pensa nisso, porque ela não está se preocupando com você. Você está se preocupando com você, tá? E o ponto de atenção número 5 é sobre ferramentas e recursos de organização. Para você que está começando a se organizar agora, não se apega a ferramentas. A gente vai ver ferramentas simples e práticas para utilizar, etc, etc. Vamos ver, tá? Mas assim, não fica agora procurando 1 zilhão de aplicativos e qual é o melhor aplicativo para isso, qual é o melhor aplicativo para aquilo. Porque assim, existem zilhões de opções. Todas que você começar a usar vão parecer complicadas na primeira vista, porque tem muitos recursos. Então, calma. O mais importante é você compreender para que você vai precisar de cada coisa. E aí você vai saber escolher uma ferramenta que combine mais com o seu estilo, que torne o seu processo de organização fácil e prático, como eu falei. Beleza? Muito bem, gente. Então, assim, essa foi uma primeira live de abertura. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar deixar salvo aqui se o Instagram permitir, né? Porque às vezes o Instagram dá umas bugadinhas aí, não deixa ficar salvo, espero que deixe. Obrigada por ter participado. Como eu falei pra vocês, eu não estou no Brasil no momento, eu tô na Polônia, então eu tô 4 horas à frente de quem tá no Brasil. Então agora pra mim são 10h17, pra vocês provavelmente aí, o quê? 8h17? Não, nossa, 6h17 da tarde.
Então, acho que vale a pena falar aqui. Eu vou procurar fazer essas lives num horário que seja legal aí pra vocês, mas meio que no meu limite aqui também, pra eu não estar muito cansada. Então, consegui fazer agora, eu vou tentar amanhã fazer mais ou menos no mesmo horário, mas fiquem ligados, se você não conseguir pegar ao vivo, eu vou tentar deixar gravado pra você assistir. E aí eu vou manter as lives gravadas aqui no perfil, você pode acessar quando você quiser, beleza? Mas tenta assistir nessa sequência, porque aí deixa aí de fundo quando você estiver arrumando as roupas, quando você estiver se arrumando no banheiro, quando você estiver lavando a louça, coisa do tipo. Eu sei que hoje em dia é muito difícil ter tempo, então obrigada para quem tá assistindo aqui ao vivo no Instagram nesse momento. Mas tenta assistir sempre assim na sequência, para quando a gente chegar lá na semana você conseguir estar bem inteirado aí de tudo que a gente vai falar lá, vai ser bastante importante, tá bom? Então, mais uma vez, reforçando aqui o convite, inscreva-se na Semana da Vida Organizada Descomplicada, que vai acontecer na semana do dia 18 de março, o link tá aqui no meu perfil, entra aqui na bio do meu perfil, clica no link, que é o primeiro botãozinho que aparece, tá? Um beijo pra vocês e até amanhã, então. Tchau!